Vamos dar início à sexta parte do nosso módulo de reações de substituição no benzeno e nos seus derivados. Nós estudamos nas partes anteriores as 5 reações de substituição eletrofílicas no benzeno, que você já é doutor ou doutora em cada uma delas. Halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Pois agora nós vamos fazer essas mesmas 5 reações. Só que não é mais no benzeno, é num derivado do benzeno. O que é que significa isso? Já vai ter algum grupo ligado no benzeno. Uma hidroxila de um fenol, ou um grupo NH2 de uma amina aromática, ou um halogênio, o clorobenzeno, ou um isopropilbenzeno. E aí você vai ter que olhar para esse grupo, para saber se esse grupo ele está ativando o anel, empurrando elétrons para o anel, ou através de um efeito indutivo doador, ou através de um efeito mesomérico doador. Ou se esse grupo está puxando elétrons do benzeno. Se ele retirar elétrons do benzeno, ou através de um efeito indutivo retirador, ou através de um efeito mesomérico retirador. Olha a importância do nosso primeiro módulo, Introdução às Reações Orgânicas, porque ele é fundamental para você entender todos os módulos de reações orgânicas seguintes. Então, de acordo com o grupo, nós saberemos onde aquelas 5 reações vão acontecer. É uma halogenação no metilbenzeno? Ok, eu já sei fazer uma halogenação. Agora eu vou aprender onde essa halogenação vai acontecer, já que não é mais o benzeno, é o metilbenzeno. Basta eu saber, meus amigos, se esse grupo, se ele empurrar elétrons para o benzeno, ele vai fazer com que a reação, aquelas 5 reações que a gente aprendeu, elas ocorram nas posições orto e para. Você vai aprender por quê. E se for um grupo desativador, um grupo que retira elétrons do benzeno, como regra, ele vai orientar aquelas 5 reações que a gente aprendeu na posição para. A substituição vai acontecer na posição para. Enquanto nos módulos anteriores qualquer hidrogênio podia ser substituído, agora não. Nós vamos saber qual é o hidrogênio que está sendo direcionado para ser substituído. É isso que nós vamos aprender nessas partes agora. Então, os grupos ativadores do anel aromático. Um grupo é ativador do anel aromático na medida em que aumenta a densidade eletrônica do anel, esse grupo está empurrando elétrons para dentro do benzeno, fazendo com que a sua densidade eletrônica aumente ainda mais e, portanto, favorece ainda mais a reação de substituição eletrofílica. O benzeno fica mais propício ainda para reagir com o eletrófilo. Vai facilitar ainda mais o ataque do benzeno ao reagente eletrófilo. Aumenta com isso a velocidade da reação de substituição eletrofílica aromática. Então, quando a gente diz que o grupo está ativando o anel, significa que a velocidade da reação de substituição eletrofílica no benzeno aumenta. Aumenta a velocidade, favorece aquela reação. Quais são os grupos ativadores que nós já estudamos lá no módulo 1? São aqueles grupos que ativam o anel ou por efeito mesomérico doador ou por efeito indutivo doador. Quais são os que têm efeito mesomérico doador? O grupo amino tem um par de elétrons. Esse par de elétrons ele vai ser disponibilizado para dentro do anel por ressonância, que a gente estudou lá no módulo 1. Pode ser aqui, ó, um NH que tem um grupo qualquer, é como se fosse uma amina. Aqui era o grupo NH2, aqui o grupo NH. Aqui era uma amina primária, aqui uma amina secundária. O par de elétrons está lá, para ser doado. Aqui uma amina terciária. Então, o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem efeito mesomérico doador, porque ele tem um par de elétrons disponível. Ele tem efeito mesomérico positivo, porque ele tem um par de elétrons disponível para ser doado por ressonância ao anel. E também o oxigênio, ou na forma de um grupo H, fenol, um par de elétrons, ou de um éter, por exemplo. Beleza? Aqui o grupo H, ali o grupo metox. Então, nitrogênio e oxigênio, com pares de elétrons disponíveis. Aqui com efeito mesomérico positivo, efeito mesomérico doador. E os grupos alquila, que tem efeito indutivo doador. Lembre-se que quanto mais grupo CH3 ele tiver, mais efeito indutivo ele tem. Aqui é o terquebutil, aqui é o isopropil, aqui é o etil,
e ali o metil. Então, se qualquer um desses grupos estiver ligado no anel, você sabe que ele está aumentando a velocidade da reação e ele está empurrando elétrons para dentro do benzeno, e você vai ver que ele vai deixar as posições orto e para parcialmente negativas, pois serão essas posições orto e para parcialmente negativas que terão seus hidrogênios substituídos, ou por efeito indutivo doador, no caso do metil, ou por efeito mesomérico doador, no caso do grupo H. Efeito indutivo positivo, efeito mesomérico positivo. Esses grupos ativam as posições orto e para do anel em relação a eles. E por isso são chamados de orto e para dirigentes. Então esses grupos, eles orientam a substituição nas posições orto e para. Alexandre, eu vou fazer a substituição aonde? Na orto ou na para? Nas duas. Quando é um grupo orto-para dirigente, vai ser formado uma mistura de produtos. Vai ter o produto onde substitui o hidrogênio orto e vai ter o produto onde substitui o hidrogênio para. Nessas reações, orientadas em orto e para, forma-se uma mistura desses produtos formados. Ora, vamos revisar lá o nosso módulo 1, introdução às reações orgânicas. Eu tenho aqui o grupo H, nós sabemos que ele é um grupo que tem efeito mesomérico doador. Ele empurra o par de elétrons para dentro do anel aromático, transformando a ligação simples na dupla. A ligação π vem para esse elétron, para esse carbono, deixando esse carbono com carga formal negativa. Veja que a posição orto ficou negativa nessa forma canônica de ressonância. O par de elétrons vem em direção à ligação π, transformando a ligação simples na dupla, e o par de elétrons da ligação π vem para o carbono da posição para. O carbono da posição orto está negativo, o carbono da posição para está negativo. Nessas formas canônicas de ressonância, nesses contribuintes de ressonância. Eu pego o par de elétrons e deslocalizo em direção à ligação π, transformando a simples na dupla. O par de elétrons da ligação π vem para o carbono, deixando o outro carbono da posição orto em relação ao grupo H negativo. Então veja que os carbonos da posição orto, para e orto estão negativos. Qual é mesmo a reação de substituição no benzeno? Substituição eletrofílica. Então esses hidrogênios que estão aqui nas posições orto e para é que serão substituídos. Dois produtos serão formados. O produto orto, substituindo aqui ou ali, é o mesmo produto, e o produto para. Última estrutura de ressonância. O par de elétrons vem para cá em direção à ligação π, transforma a simples na dupla e a ligação dupla sobe, restituindo os dois pares de elétrons do fenol. Está aqui as 5 formas canônicas de ressonância do fenol e está ali o híbrido de ressonância. Veja que no híbrido de ressonância, os carbonos das posições orto e para estão parcialmente negativos, pois ele é um grupo que a gente chama de orto-para dirigente. Esses grupos que empurram elétrons para dentro da cadeia do benzeno, para dentro do anel benzênico, a gente chama de orto-para dirigentes, porque eles vão fazer aquelas mesmas 5 reações, pode ser qualquer uma das 5, nós já sabemos fazer, só que agora nós vamos substituir os hidrogênios das posições orto e o hidrogênio da posição para mostrar os dois produtos, ok? Beleza. Um detalhe sobre os halogênios. Os halogênios, nós sabemos que eles têm efeito mesomérico doador. Eles empurram o par de elétrons para dentro do anel. Se eles empurram o par de elétrons para dentro do anel, eles vão deixar as posições orto e para no híbrido de ressonância parcialmente negativas. Só que tem um detalhe. Os halogênios, eles têm dois efeitos: mesomérico doador, mesomérico positivo, e indutivo retirador, indutivo negativo. Porque flúor, cloro são mais eletronegativos, cloro, bromo são mais eletronegativos do que o carbono. Então eles empurram o par de elétrons por efeito mesomérico e puxam por efeito indutivo. Quem acaba prevalecendo a nível de reação é o efeito mesomérico. Por isso que para nós os halogênios são orto-para dirigentes. Beleza. Mas a rigor eles são considerados desativadores fracos, porque eles diminuem a velocidade da reação. Então, duas coisas têm que estar na tua cabeça. Primeiro, os halogênios, orto-para dirigentes, como qualquer grupo ativador do anel. Mas, a rigor, ele é um desativador. Desativador significa só o quê? Que ele diminui a velocidade da reação. A velocidade da reação com o cloro no benzeno vai ser mais lenta do que só com o benzeno. Por isso que a gente chama de desativador. A velocidade da reação diminuiu, mas
ele é ortoparadirigente, como se fosse um ativador qualquer, devido ao efeito mesomérico doador, que acaba prevalecendo a nível de reação. Então, os halogênios são desativadores, porque diminui a velocidade, porém, eles são ortoparadirigentes. Então, se tiver um cloro desse aqui, ó, e ele pedir para você fazer uma nova reação, faça substituições nas posições orto e na posição para, ok? Por causa do efeito mesomérico. Então, aqui nós temos, ó, ele quer que você faça qual reação? A nitração. O ácido sulfúrico é o catalisador, o ácido nítrico é o reagente. Não é uma nitração do benzeno, é uma nitração do metilbenzeno, tá vendo? É um derivado do benzeno, é um homólogo do benzeno. Onde você vai fazer essa reação? Nas posições, ele é ativador, por efeito indutivo positivo. Então você vai fazer as substituições, ó, colocar NO2 nas posições orto e nas posições para. Se você for lá e na posição para, se você for lá para o laboratório, olha o que você vai obter. 59% do ortonitrotolueno. Um dos hidrogênios foi substituído pelo grupo nitro. Tem o produto inorgânico, que é o hidrogênio sair com o grupo OH, sai água, que não precisa ser mostrado. O produto inorgânico não precisa ser mostrado nas reações orgânicas. Então, o orto vai ser 59%. O para, substituindo o hidrogênio do para pelo NO2, 37%. E o meta, que numa prova você não mostra, numa prova lá na específica, só mostra o orto e o para. O meta você não mostra. Lá no laboratório, você obteria uma quantidade desprezível. No máximo, 4% de meta-nitrotolueno. Ortonitrotolueno e para-nitrotolueno, na prática, são as quantidades obtidas. Alexandre, por que o orto foi obtido em maior quantidade? Pessoal, porque é a questão de probabilidade. Quantas posições orto nós temos? 2. Ó. Tanto faz substituir aqui, como substituir aqui, é o mesmo produto. É o ortonitrotolueno. Por isso que a quantidade dele foi maior, 59%, e 37% do para-nitrotolueno. Repito, numa prova, nós vamos já ver. Se fosse uma questão para eu mostrar os produtos, eu só mostraria esses dois. Porque aí eu estou mostrando para o examinador, eu sei que esse grupo é um grupo ativador, por efeito indutivo positivo, ele ativa as posições orto e para. São os únicos produtos que eu vou mostrar, ok? Beleza, show de bola. Os grupos amino, de uma amina, hidroxila, de um fenol, eles são ativadores tão poderosos, são os ativadores mais fortes, né? São tão poderosos que você colocar o reagente em excesso, ele não vai fazer só uma substituição, não. Ele pode fazer as 3 substituições, nos 2 grupos orto e no para. Por exemplo, vamos fazer que reação? Halogenação. Tá vendo? A halogenação não é do benzeno, é de um derivado do benzeno. Aí você vê, esse grupo aqui, ele tem efeito mesomérico doador. Ele empurra o par de elétrons para dentro do benzeno. Quais são as posições que são ativadas? Orto e para. Se fosse só uma, ele pedisse para você fazer só uma reação, você ia colocar o orto e o para, com o hidrogênio sendo substituído por bromo. Se ele disser, faça a reação em excesso, faça a substituição com o reagente em excesso. Então você vai substituir os 3. Ó. As 2 posições orto e a posição para. Formou-se, aqui é 1, aí fica 2, 4, 6, tribromoanilina. A anilina é o aminobenzeno. 2, 4, 6, tribromoanilina é o nome desse composto. Praticamente 100% é formado quando o BR2 está em excesso. Então, isso é um grupo ativador muito forte. Ó. Ele ativa tantas posições orto e para que ele pode fazer até uma tri-substituição. No caso, uma tri-halogenação, uma tribromação. De novo, eu vou fazer uma bromação, uma halogenação com bromo em excesso e é o fenol. A hidroxila também é um ativador tão poderoso. Ele ativa as posições orto e para e eu posso fazer uma trihalogenação, formando 2, 4, 6 tribromofenol, que o hidroxibenzeno é chamado de fenol. Praticamente 100%, tá vendo? Então, os grupos ativadores, eles ativam as posições orto e para. Geralmente, numa prova, ele vai pedir para você mostrar uma única reação. Então, você vai mostrar o produto orto e o para. Se ele disser em excesso e for um ativador forte, como esses ativadores amino e hidroxila, você pode até substituir totalmente as 2 posições orto e a posição para. Veja que não há substituição na posição meta.
Por isso que eles são chamados de ortopara dirigentes. Nós vamos já voltar com a parte seguinte, explicando agora o que é que acontece quando você coloca um grupo desativador. Se você lembra lá do módulo 1, você vai lembrar que agora as posições orto e para ficarão parcialmente positivas. Se elas ficam parcialmente positivas, e essas reações no benzeno são de reações de substituição eletrofílicas, então elas não podem mais acontecer nas posições orto e para, porque as posições orto e para estão parcialmente positivas. Se as posições orto e para estão parcialmente positivas, aonde é que uma reação de substituição eletrofílica vai acontecer? Na posição meta. Por isso que a gente diz que esses grupos que retiram elétrons do benzeno, eles são metadirigentes. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco.